O doutor falou sobre não concordar ser o momento da reforma agora, né, pelo momento do país, enfim. Teria necessidade de uma reforma anterior, como a reforma administrativa que tanto se fala, antes da reforma tributária, assim, nível de prioridade de reformas para o país em relação à reforma tributária? Eu entendo que sim, né? Porque, embora um outro convidado, na verdade ele não é nem convidado, acho que é conselheiro também, que participou lá de um dos nossos encontros, foi o ex-presidente Michel Temer. E ele disse que fez na surdina, uma das coisas que ele fez na surdina foi cortar 5.000 cargos comissionados do nível federal, né? E ninguém nem ficou sabendo, e daí por isso não teve um impacto negativo, assim, da população. Porque hoje é um dos maiores problemas do governo, a questão do inchaço da folha de pagamento, né? Exato. Então... E ele teve a reforma trabalhista também. Que foram promessas até, né? De campanha. Exatamente. Exato. E na verdade, a reforma tributária. Na verdade, ninguém quer mexer nisso, né, doutor? Ninguém quer mexer muito nisso, né? É um negócio meio esquisito, né? Tu tira isso aí e dá um rebuliço no país aí. Exato. Mas a reforma administrativa eu entendo particularmente como extremamente necessária, né? Porque primeiro a gente tem que cortar os gastos, não adianta só simplesmente ficar aumentando a carga tributária. Pois é. Até porque tem um limite ótimo, né? De arrecadação. A partir daquela carga tributária, a partir daquilo ali para cima, já começa a aumentar a sonegação, porque não compensa. Ou ele sonega ou ele não vai sobreviver, o empresário. Então, às vezes, tu aumentando a carga tributária, tu acaba diminuindo a arrecadação, porque aumenta a sonegação, porque o empresário não tem como sobreviver, né? Então, a primeira coisa que nós deveríamos pensar antes de fazer uma super reforma tributária seria em uma reforma administrativa. Inclusive, lá na FEComércio, nós estamos com alguns projetos trabalhando nisso para fazer uma reforma administrativa, propor, para justamente cortar esses gastos desnecessários e esse inchaço do setor público, para depois se pensar. É claro que a gente não vai deixar de pensar numa reforma tributária agora, mas talvez seja melhor começar aos poucos fazendo uma reforma tributária. Unifica PiscoFins, resolve essa questão. Se começa a seguir a questão pacificada lá no STJ com relação ao creditamento, o que gera crédito, o que não gera crédito de PiscoFins. Se seguir o que o STJ decidiu, já facilitaria bastante. Sim. Então, talvez uma unificação dos tributos federais, ali, PiscoFins e IPI mesmo. Se começar aos poucos, assim, em vez de querer fazer algo muito apoteótico. Isso cria um custo para a parte jurídica também do país, né? É tanta discussão sobre tributo que se vive hoje, né? De decisões de tribunais, enfim, de advogados com processos, e isso tem uma morosidade tanto, né, e de segurança jurídica, né, também, sem né? dúvida. Exato. Para onde nós vamos com essa segurança jurídica, né? E uma reforma administrativa, como bem o doutor disse, é muito mais cabível, né? Porque você pega... Vou dar um exemplo aqui prático, né, do que nós fizemos lá dentro do escritório. Nosso forte lá é fazer recuperação de tributos. Então, pegamos empresas do Simples, pegamos 82 empresas de autopeças, recuperamos 1.800.000, ou seja... São 82 empresas que pagaram mais do que deveriam. E os que a gente não sabe, que a gente não chegou até nós? Então, será que facilitar, talvez você não aumente a arrecadação, fazendo com que... Porque daí o cara sonega, não é porque ele fala, eu sou um sonegador, é porque realmente ele não comporta. O cara manda lá e fala assim, cara, eu só posso pagar 15 mil. Eu não posso pagar 20, então corta o meu faturamento. Mas se ele pagar certo... Talvez ele vai fazer vai pagar os 15 mil que ele pode, declarando 100%, porque tá mais simples para ele fazer o trabalho. E isso a gente depara muito, principalmente no Simples Nacional. As pessoas não sabem o que ela paga. Elas não sabem. Ela sabe que ela paga um boleto. É um boleto. Nunca ninguém te pediu um boleto lá? Verdade. Me manda o boleto lá do imposto. Boletão. Então não sabe o que compõe aquele boleto, né? O que vem naquele dentro. Eu tenho que pagar? Não tenho que pagar? O cara fala, eu não pago INSS. Logo que você paga, tá lá dentro do DAS. É uma alíquota menor, mas você paga. Então, a falta de informação, no meu ver, assim, poderia ser mais tratada, a gente teria uma arrecadação maior e a gente talvez não entraria nesse ponto, que eu acho que é uma cortina de fumaça que estão fazendo, né? E conversa muito com o que o pessoal está perguntando pra gente. O pessoal no fórum perguntou praticamente o que o Anderson falou. O Hugo Ribeiro, ele perguntou assim pra gente. A tendência é um aumento de impostos, que o doutor já falou sobre, ou a sociedade será beneficiada com a contribuição justa, para que cada vez mais possamos alcançar contribuintes conscientes que a carga tributária é justa e bem aplicada? Olha, eu acho que não vai ser mais justa, até porque grande parte...
se nós formos analisar diversos estudos a respeito, a gente vê que a sonegação ela está diretamente relacionada à percepção que aqueles cidadãos têm de como o dinheiro arrecadado está sendo empregado. Se eu tenho a percepção de que eu me mato, eu pago pessoa física ali, trabalha 4 meses só para pagar tributos, e aquele meu tributo ali que eu me mato de trabalhar, que eu podia estar investindo na educação dos meus filhos, na minha família, tirando umas férias que fosse, ele está indo para obras superfaturadas, fundo partidário de 4 bilhões era 6 bilhões, virou 4 bilhões. E por aí vai, a sonegação tende a aumentar, né? Porque uma coisa é se eu estou na Noruega, pago 50% de carga tributária, mas eu recebo educação de qualidade de graça, saúde de qualidade de graça, infraestrutura da melhor qualidade. Aí é justo e eu te garanto que a sonegação lá deve ser bem baixa. Agora, outra coisa é tu pagar 4 meses do teu trabalho de tributos para não receber praticamente nada em troca, né? Ter que pagar o colégio dos teus filhos particular, porque senão tu não vai ter, dificilmente vai ter uma educação de qualidade. Vai ter que pagar plano de saúde, porque depender do SUS é complicado. Por aí vai. E isso acaba impactando, acaba ocasionando numa maior sonegação também, né?